Olá, eu sou o professor Charles Assunção. Nesse vídeo nós falaremos sobre ventilação natural por efeito chaminé. Então, como que a gente calcula propriamente, já partindo para a parte matemática, a vazão por efeito chaminé? Então, o cálculo pode ser feito por essa equação, onde o Q aqui está representando vazão volumétrica, o C de chaminé. Esse 9,4 é um fator que leva em consideração a eficiência das aberturas. Aqui tá, esse 9,4 é considerando uma eficiência de 65%. A área de escoamento, a área útil, e aqui vale ressaltar que se as áreas forem iguais, então qualquer área, seja de entrada, a área total de entrada ou a área total de saída. Se as aberturas forem diferentes, a gente adota a área menor, seja de entrada, seja de saída. E a gente vai discutir um pouquinho a respeito sobre essas diferenças mais à frente. Então, naturalmente, quanto maior a área, seja de entrada, seja de saída, maior a vazão, é claro. Vezes, aí vejo que a gente tem uma chave aqui, H é a diferença vertical, é a cota vertical entre a entrada e a saída. Então, dá para a gente entender um pouquinho melhor aqui nessa figurinha. Vejam que nós temos uma abertura que tem um bom comprimento aqui vertical, essa outra abertura. Como que a gente mede H entre essas duas aberturas? É pela linha de centro. Então, o H, esse H seria, a gente traçaria uma linha de centro nessa abertura, uma linha de centro nessa abertura, e o H seria essa diferença aqui. Então, essa altura, se a gente considerar, por exemplo, em relação a essa abertura, então seria esse centro, a linha de centro aqui, e essa abertura aqui. Então H para essas duas aberturas seria esse aqui. O TI é a temperatura média interna na região de saída, e o TE é a temperatura do ar externo. Então tudo isso aqui que está dentro do colchete é elevado a meio ou extrai a raiz quadrada disso. É importante ressaltar que essa temperatura, tanto H quanto a temperatura e a área também, né, estão em unidades inglesas, então P e Fahrenheit para a temperatura, e aí como consequência a gente tem a vazão aqui em pés cúbicos por minuto. Se a gente quiser em metros cúbicos por segundo ou qualquer outra unidade do sistema internacional, aí a gente tem que fazer as devidas conversões. Algumas observações importantes, eu acabei de dizer, né? Todas as grandezas estão na unidade inglesa, então pé e grau Fahrenheit, e esse 9,4 é aquele fator de efetividade para uma efetividade das aberturas de 65%. Esse valor pode ser reduzido para 7,2, ou seja, ter a sua efetividade reduzida para apenas 50%, se as condições de escoamento entre a entrada e a saída não forem favoráveis, ou seja, se tiver muito obstáculo, se a gente perceber que existem muitas dificuldades aqui, a gente pode reduzir para ser mais conservador, naturalmente essa vazão vai ser reduzida. É importante a gente discutir um pouquinho, eu disse quando eu falei sobre a área na equação anterior, sobre as áreas serem iguais e não. Existe um efeito muito interessante que é o aumento da vazão devido à desigualdade das áreas de entrada e de saída. E quando a gente está falando áreas, a gente está falando do total. Então, aqui, por exemplo, nessa figura, a gente tem diversas aberturas de entrada, é a área total dessas aberturas, se comparada com a área total de todas as saídas. Então, essa relação, se a gente tem áreas totais de entrada diferentes das áreas totais de saída, e não interessa muito se é mais entrada ou mais saída, a gente vai ter um aumento da vazão de ventilação por efeito chaminé, se comparado àquela vazão que seria obtida com as áreas consideradas todas menores. Então é claro que esse efeito vai ser aumentado se a partir da referência a gente aumenta, seja a entrada ou seja a saída. E dá para a gente entender um pouquinho desse fenômeno, porque é o seguinte, se a gente imaginar que a área total de entrada é maior, ou seja, a gente vai ter uma facilidade maior de entrada, automaticamente a gente vai ter uma porção maior de fluido aqui
e uma pressão maior nessa região de saída, o que vai forçar esse fluido a sair. Então a gente tem mais entrada e tende a ter uma saída menor em função da área de saída ser menor. Então a gente tem esse acúmulo de fluido na porção superior que vai empurrar automaticamente, aumentando essa vazão. E o contrário também, se a gente tem uma saída maior e uma entrada menor, a gente não vai ter um acúmulo aqui, mas a gente vai ter uma facilidade maior de saída, gerando então uma diferença de pressão maior, provocando então uma sucção mais intensa na região de entrada do que se as áreas fossem iguais. Então, em linhas gerais, não importa se as áreas de entrada ou de saída são maiores ou menores. O interessante é que elas sejam diferentes entre si. E esse efeito, para finalizar, pode ser verificado a partir desse gráfico, que traz aqui a relação de saída, entrada ou vice-versa, das áreas de saída e de entrada, e o percentual de aumento da vazão, tendo como referência, esse aumento tendo como referência as áreas iguais à menor área. Então, por exemplo, suponhamos que a área de saída seja maior do que a área de entrada 1,5 vezes, suponhamos. Então, como que a gente faz essa leitura? Essa relação vai ser 1,5, a gente sobe aqui e projeta nesse eixo o resultado. Então, aqui a gente vai ter aqui 15, 20, uns 17, 18% a mais de vazão do que se todas as áreas fossem iguais à área de entrada. Então, a referência sempre é a área menor, naturalmente, e essa relação aqui independe, e aí a gente pode fazer essa projeção. E a leitura, então, que a gente faz é, com uma área de saída 1,5 vezes maior do que a área de entrada, nós temos aproximadamente 17, 18% de vazão a mais do que se nós tivéssemos todas as áreas iguais à área de entrada. Com esse slide, então, eu finalizo essa aula, que teve como objetivo falar sobre o efeito chaminé e como podemos calcular essa vazão. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá!